Queridos, graça e paz de Jesus à igreja, amém? Muito bom. Nós estivemos aqui há pouco, não é, na escola bíblica, como o pastor Guto disse, numa provocação muito gostosa, de uma temática relevante para o nosso tempo. O pastor Guto, quando me convidou para estar aqui, né, ministrando as aulas, falou sobre o privilégio da igreja em ser essa igreja diaconal, a diaconia como não só como um ministério da igreja, mas como algo que está e precisa estar no nosso coração. Essa condição do servir, pelo qual nós somos chamados pelo Senhor, não é? Então nós fizemos uma provocação pela manhã e vamos dar continuidade a essa provocação no próximo domingo, quando eu termino a matéria que nós iniciamos aqui. Mas eu não queria parar de provocar, porque eu acredito que a igreja de Jesus, ela precisa ser provocada. Nós vivemos um tempo em que a igreja de Jesus, ela precisa romper os grilhões da letargia, da consciência do verdadeiro evangelho e do papel que o Senhor nos chamou para sermos. Nós precisamos disso. A igreja vive esse tempo em que não somente sentados nos tornando ouvintes, mas também praticantes. É interessante que nós acabamos de cantar: dá-me um coração igual ao teu. Eu, pelo menos, cantei ali em oração ao Senhor. E uma frase diz assim: ensina-me a amar o meu irmão. E olha só, a olhar com os teus olhos e perdoar com teu perdão. Quantos aqui cantaram isso? Eu quero pensar isso. Como será possível perdoar, amar e olhar com os teus olhos? Eu acredito que isso, assim, foi salutar, viu, minha irmã? Salutar. Para isso eu quero partilhar com você um fragmento da palavra que encontra-se no Evangelho de Lucas. Esse vai ser o texto base. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, nós temos uma narrativa que por nós é sobejamente conhecida, mas eu acredito que ressalta a nós esse valor e esse princípio da igreja como uma igreja diaconal, como uma igreja que serve, como uma igreja que cuida, como uma igreja que rompe com esses estados letárgicos em que eu apenas estou sentado ou estou apontando. Mais do que isso, narrativa do evangelista, capítulo 9, diz assim Lucas: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então, ele tomou consigo e, retirando-se para uma cidade chamada de Betsaida, a multidão então, ficando sabendo disso, o seguiram. E ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava a todos os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir a campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos num lugar deserto. Então o Senhor Jesus respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E eles estavam ali a cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos assentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. E tomando 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos, para que eles os servissem ao povo. E todos comeram, ficaram fartados. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobejavam. Vamos ter mais uma palavra de oração. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, abrimos o texto. A palavra está anunciada. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos ministre. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Tua voz audível, claro, ressignificadora. Que seja a Tua voz, Senhor, que possa ir de encontro às nossas necessidades.
que seja a tua palavra que nos guie para a glória do teu nome. Amém. Jesus viveu um dia muito cansativo. Ele havia ministrado às pessoas, muitos dos seus discípulos nem tiveram tempo para comer. E aí Jesus então decide, por conta desta condição, chamar os seus discípulos para um descanso. E a razão então de decidir descansar é levar esses discípulos a um outro lugar. Então eles atravessam o Tiberíades, o mar da Galileia, para essa região chamada região de Betsaida. Lembremos-nos, o objetivo de Jesus é descansar. O dia foi exaustivo. Jesus aplicou-se ministerialmente a falar do reino de Deus às pessoas, mas quando eles chegam do outro lado, o texto vai dizer que a multidão está com eles. E novamente eles vão precisar começar a ministrar àquele povo, embora o desejo dos discípulos não fosse esse. O desejo dos discípulos era pedir a Jesus que dispensasse aquela multidão, porque eles estavam exauridos, eles estavam cansados. Jesus havia ministrado a exaustão, mas a multidão estava lá. Novamente a multidão estava lá. E Jesus olhou a multidão e, como sempre, se compadeceu da multidão. E diz o texto então que Jesus acolhe a multidão, ele olha para ela e ele acolhe a multidão, e o texto diz que ele cura a multidão. Jesus exatamente faz isso, ele olha para os enfermos, e deveria haver muitos enfermos, e depois então ele cura os enfermos, e depois de tê-los curado, ele fala sobre o reino. E é interessante essa dinâmica pedagógica de Jesus, porque Jesus cura, ele vai ao encontro da necessidade, e depois disso ele ministra, ele fala sobre o reino de Deus. E finalmente, quando os discípulos se incomodam com a fome, e eu acredito que os discípulos não estão incomodados com a fome da multidão, os discípulos estão incomodados com a fome deles. Talvez a gente não entenda isso nesse texto, mas os discípulos estão assim, incomodados com o estômago que está roncando deles. Porque se a gente for fazer uma análise do texto bíblico, nós temos 2 relatos de multiplicação de pães antes da ressurreição. Esse relato diz respeito à primeira multiplicação, porque na segunda multiplicação, os discípulos que estavam com Jesus, que caminhavam com Jesus, os discípulos, eles tinham pão. Eles tinham os pães com eles. Eles tinham 7 pães com eles. E nesse momento, então, que os discípulos têm pães com eles, os discípulos permitem que Jesus ministre a multidão por 3 dias sem se alimentarem. Porque eles estão munidos de pão. Mas nesse exato momento, nesse texto, nós vemos de forma diferente, porque nessa primeira multidão, eles reagiram a 3 horas de exercício ministerial. 3 horas depois de Jesus ministrar aquela multidão, eles chegam para Jesus e dizem: despede essa multidão, porque nós estamos famintos, nós estamos com fome, nós precisamos comer. Há uma inquietação desses discípulos. Diz: leve essas pessoas para as vizinhanças próximas, e lá para que elas possam dormir e para que elas possam se alimentar. E aí Jesus olha para os discípulos e fala o seguinte: vocês vão providenciar o pão, vocês vão atrás, e outra, vocês vão dividir o grupo, e havia muitas pessoas, e aí ele diz: e vocês vão buscar esse alimento, atrás de recorrer isso, e ali o João capítulo 6 vai dizer que eles correm atrás e encontram um garoto com 5 pães e 2 peixes, e eles trazem a Jesus, e aí Jesus dá graça ao Senhor e alimenta todos que estão ali. Esse é o relato, o resumo da nossa narrativa. Mas o que me faz olhar esse texto? O que me faz nessa manhã compartilhar esse texto com vocês? E pensando nessa expressão, dá-me um coração igual ao teu, que eu possa olhar com os teus olhos, que eu possa amar como o Senhor. Então,
Por que eu quero ministrar? Por que eu quero falar desse texto? Porque esse texto faz-me refletir o cuidado que a igreja, o cuidado que aqueles que são chamados por Cristo, o cuidado que eles precisam ter com a multidão. Na manhã de hoje nós falamos sobre uma sociedade que está fragmentada no cansaço. Usamos a literatura de Byung-Chul Han, que trabalha sobre a sociedade do cansaço. Eu disse para os que estavam aqui que nós vivemos uma sociedade que está extenuada, que está cansada, que está enferma. Então, como essa igreja diaconal, de ação pastoral, de amor, como que essa igreja precisa enxergar, e mais do que enxergar, como que essa igreja precisa agir, há uma ação. E é isso que eu quero provocá-los. Qual é a nossa ação? Em rompermos com os grilhões da letargia, em rompermos com os grilhões de uma consciência às vezes boçal, de entendermos que está tudo certo, quando não está tudo certo. Os sinais do adoecimento, o diagnóstico de uma sociedade enfermiça, e que a igreja é chamada como sal e como luz. Então, como nós, como a igreja de Jesus, nós precisamos reagir em frente a isso. E o primeiro ponto que eu quero apontar, que eu quero dizer, é que quando nós olhamos para esse texto, a primeira marca do cuidado, a primeira marca da diaconia, a primeira marca do exercício da servidão é a compaixão. Jesus mostrou isso. Jesus estava cansado, os seus discípulos estavam cansados, ele já havia dado tudo de si, e realmente eles precisavam descansar. E realmente eles precisavam, o dia foi extenuante. Jesus saiu com os seus discípulos com o objetivo de: vamos a Betsaida, e lá nós vamos repousar, vamos descansar, vamos retomar as forças, vamos recuperar o ânimo, vamos também chorar a morte de João Batista, porque foi nesse momento que Jesus soube que o seu primo João Batista havia morrido, e que Herodes já estava perguntando sobre Jesus. O ambiente não está favorável. E Jesus chega lá, para esse lugar do descanso, e a hora que ele chega junto com ele a multidão. E o texto vai dizer para nós que ele acolhe essa multidão. Se você for ler comigo o verso 10 e verso 11, ao voltarem, ou seja, os discípulos voltam de uma missão, nós vamos ver isso, que a partir do capítulo 9, verso 1, os discípulos são enviados 2 a 2 a uma missão. Quando eles voltam, eles relatam o que tinham feito, eles falam do seu trabalho, eles falam do ministério, e aí Jesus toma essa realidade com eles, e eles vão para esta cidade para descansar. Mas a multidão fica sabendo e segue. E o texto então diz que Jesus acolhe. Essa é a primeira marca de um servo. É alguém que carrega no seu coração a realidade do que chamamos de compaixão. E você poderia me dizer: Marlon, o que é compaixão? E nós poderíamos aqui tecnicamente dizer sobre a palavra compaixão. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Sabe por quê? Porque compaixão não é ter dó de alguém. Compaixão não é estar num estado superior e olhar para esse alguém de cima, a um necessitado, que ele pode ser tomado e que você pode recorrer a ele, préstimos, dons, recursos. Não é isso. Compaixão não é isso. Preste atenção. Olha só, compaixão é a compreensão do estado de sofrimento em que toda a humanidade está sujeita. Compaixão é essa compreensão que eu tenho de que toda a humanidade está sujeita ao sofrimento. Existe um crítico social chamado Mário Vargas Llosa, um peruano. E o Mário Vargas Llosa, ele num texto de alta crítica à sociedade, ele escreve sobre a condição do sofrimento das pessoas. E o Vargas Llosa diz o seguinte, ele diz: estamos todos num vale de lágrima. Essa é a condição da nossa sociedade. Por isso que a compaixão é esse entendimento. A compaixão é a compreensão de que nós todos vivemos num vale de lágrimas.
Porque após a queda, após a condição adâmica, a vida trouxe o seu sofrimento, as consequências da depravação total, trouxe dores. E todos nós fomos submetidos a esta condição. E a gente passa a enxergar e perceber que o sofrimento está sendo cada vez mais agravado, porque não obstante o sofrimento, há do outro lado uma ausência de cuidado. Não obstante as dores e os enfrentamentos, há desse lado uma hostilidade. Há pessoas que estão carregadas de suas consciências próprias, que estão vivendo exatamente isso, alheios ao sofrimento do outro, perde-se caráteres de empatia, perde-se caráteres de consciência daquilo que o outro está sofrendo. Então, não somente isso, mas do lado de cá nós estamos vendo pessoas totalmente alheias, inexoráveis às condições da dor e do sofrimento do outro. Por isso que o sofrimento é agravado por isso. E não somente isso, porque há agentes do sofrimento. A sociedade traz os agentes do sofrimento, que são aqueles algozes que provocam o sofrimento na sociedade. Mas a igreja, que carrega o coração igual ao dele, a igreja, que olha com os seus olhos, essa igreja tem a consciência que ela está num vale de lágrimas, que ela opera num vale de lágrimas, que ela está num universo de sofrimento. Todo ser humano sofre, e a igreja sofre com os que sofrem. A igreja não é esse grupo, não é esse recorte de pessoas que estão dentro de um universo de privilégios sociais humanos. Não, nós somos privilegiados sim pela obra salvífica de Cristo na cruz, mas o próprio Cristo nos leva, nos coloca nesse lugar de lágrimas. A igreja está nesse lugar de lágrimas. Aliás, a igreja precisa estar nesse lugar de lágrimas. O diácono, o cristão, se sustenta na compaixão. Ele acorda com isso. Ele abre os olhos e ele é motivado por essa compaixão. Suas primeiras falas e as suas primeiras orações do dia são palavras movidas por essa compaixão. Eu nunca me esqueci, certa vez eu ouvi o irmão André num dos congressos da CEPAL, o irmão André, que foi conhecido como o contrabandista de Deus, e ele narrou a respeito de uma condição sofrível que é a Rússia, naquele período da janela, ou na cortina de ferro, em que muitos estavam saindo da Rússia, por conta exatamente da eclosão de um problema civil, de uma guerra civil, e ele assistindo o noticiário na casa dele, isso lá na Holanda, ele estava assistindo o noticiário no horário do almoço, a sua esposa estava na cozinha fazendo o almoço, e ele assistindo esse noticiário e vendo o sofrimento daqueles russos, daquelas pessoas, ele se levantou ali do seu sofá, foi à sua esposa e falou: termina logo o almoço, eu preciso almoçar rapidamente. Ela disse: mas por que? Você não tem nada, você não tem nenhuma agenda para tarde. Ele diz: agora eu tenho. Porque eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá naquele lugar onde as pessoas sofrem. O diácono tem essa compaixão. E a compaixão vence o cansaço. A compaixão vence o estertor. Os últimos respiros, ela vence isso. Jesus estava cansado. Nós estamos cansados. Buxunhan vai dizer que existe uma sociedade de cansaço, mas deixa eu lhe dizer, irmãos, só a compaixão faz a gente se levantar, faz a gente sacudir a poeira, assim como nós vimos a história dos apóstolos. O próprio Paulo, depois de apedrejado, bateu exatamente a poeira da sua roupa e seguiu exatamente no seu propósito, quando muitos achavam que ele estava morto. Essa é a igreja de Jesus. É uma igreja que não está inclinada a pensar sua canseira, mas é uma igreja que está inclinada a chorar com os que choram, a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão. Essa realidade de sofrimento traz dois agentes. O primeiro
os agentes do sofrimento, os que fazem o sofrimento existir, os malfeitores, os algozes, os facínoras, que estão aí fora, provocando as desordens. Mas essa realidade levanta um segundo agente, os servos, os diáconos, que precisam, ou que entendem que precisam acolher os que sofrem. O cristão é esse ser compassivo, que entende o estado do sofrimento da humanidade. E por ser compassível, olha só isso, entende o preço que precisa pagar. Não há nenhum servo de Deus que não colha durante a sua vida as cicatrizes do serviço. E o texto sagrado é sobejo em nos mostrar isso. Porque todos aqueles que enfileirados serviram ao Senhor Jesus foram marcados por cicatrizes, por marcas. E o nosso maior arquétipo, o nosso maior exemplo chama-se Jesus Cristo, que submeteu ao sofrimento exatamente, não somente para nos livrar da morte, mas para dar a nós o maior exemplo, o maior sinal, que aquele que está enfileirado na batalha do reino de Deus, vai sim ter cicatrizes. Todos os que se envolvem com Deus têm um preço a pagar. Todos os que se envolvem com Deus têm um preço a se pagar. Eu sei que uma mensagem como essa, pastor, está tornando-se cada vez mais difícil nos nossos púlpitos. Não se faz. Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, porque quando eu falo em diaconia, eu não estou falando de ministério, eu estou falando de chamado, de servir, de amar, a olhar com os teus olhos. Não se faz diaconia a partir da disposição de recursos, a partir de boa vontade, se faz diaconia a partir da compaixão. E compaixão é a compreensão de que nós estamos imersos num lago de lágrimas. Sofrimento está por todos os lados. Nós precisamos assumir a responsabilidade disso. Quem vai assumir a responsabilidade de ser a esta nação, a esta sociedade? Nós vamos assumir essa responsabilidade. Quem vai tocar nos doentes? Quem vai curar? Jesus, vamos despedi-los? Não, nós vamos assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque Jesus é movido de internas compaixões. A gente sabe que aqueles que abrem associações e ONGs geralmente passaram pela dor do exercício dessa ONG. O trabalho que faz a ONG daqueles que lutam contra o câncer tem no seu bojo de direção, de ações voluntárias, aqueles que viveram o câncer. E o que a gente tem a dizer sobre isso? É simples. Porque um dia eu e você, nós passamos pelo estado da miserabilidade da alma. Ou você não experimentou isso? Ou na tua história, ou no teu testemunho de vida, não há esse relato, de que um dia você se deparou com a miserabilidade da tua alma, em que você se viu sem Deus, em que você se viu desamparado e morto, você e eu, nós estávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Agora, se eu senti isso foi tão agônico para mim, por que eu não vou agora saciar a realidade agônica dessa sociedade, dizendo, se eu um dia fui livre da condição agônica da morte, você também pode ser livre da condição agônica da morte. Esse é o papel da compaixão. A diaconia começa na misericórdia, na compaixão. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Mas há um segundo elemento no texto, que essa ação, que o resultado de olhar com os teus olhos, desorganiza a vida. Como assim, Marlon? Desorganiza. Jesus tinha uma agenda. Ele ia descansar. A agenda dos discípulos de Jesus era descansar. E essa agenda era legítima. Não havia ilegitimidade nessa agenda. Jesus já tinha ministrado a ponto de não ter tido tempo para comer. Nem seus discípulos.
Foi um dia exaustivo. Aliás, é um dia de pesar. A notícia chegou que Herodes decapitou João Batista. A notícia chegou que Herodes fala sobre Jesus. Ele quer saber onde Jesus estava. O dia está dentro de um agouro, de uma condição ruim. Muitos dos discípulos que ele enviara a pregar a mensagem estão chegando, é o que eu disse. A partir do capítulo 9 nós vamos ver que Jesus envia, ele diz aos seus para irem, e eles foram, e o texto diz o seguinte, capítulo 9, verso 1, reunindo os 12, Jesus deu-lhes ordem e autoridade para expulsar os demônios, curar doenças, e enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, eles foram, eles estão voltando do trabalho, eles estão voltando à missão, eles estão contando o que aconteceu, o dia foi exaustivo. A agenda de Jesus era descansar, isso era claro. Mas olha só, preste atenção. Contudo, a compaixão faz a agenda mudar. A compaixão não só vence o cansaço, a compaixão desorganiza a agenda. Não tem como sermos instrumentos, não tem como sermos olhos do Senhor e ao mesmo tempo querer controlar a nossa agenda. Eu não estou dizendo que nós não precisamos ter critérios, responsabilidades, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que aqueles que estão enfileirados nessa batalha precisam entender que a qualquer sinal o sofrimento vai bater à porta como algo emergencial e que você vai ter que correr para ser instrumento. Para ser uma voz do consolo ao enlutado. Para ser uma consciência daquele que se perdeu em consciência e está disposto inclusive de tirar a sua própria vida. Semana passada, na sexta-feira, eu estava na igreja orando, era 1h pouco da manhã, apareceu na porta da igreja uma jovem, 1h30, quase 2h da manhã. E eu olhei de longe, vi a silhueta de uma pessoa, aí depois vi que era uma jovem, ela entrou, e eu disse, e uma jovem, eu até achei que era menor de idade, disse, quantos anos você tem? Ela disse, 18 anos. Eu disse, o que você está fazendo, menina, esse horário na rua, sozinha? Ela disse, vocês estão orando? Eu falei, nós estamos orando. Ela disse assim para mim, ora por mim. Eu falei, claro, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu quero tirar minha vida. Para tudo. Para a canseira, para a fome, para o tempo, para a liturgia. Por quê? Porque existe uma emergência que precisa ser, a agenda se descontrola, não tem problema. Se nós estamos orando por pontos, se nós estamos conversando sobre temas, não importa. Por quê? Porque aqueles que são convocados para essa batalha entendem que não há gosto próprio, vontade própria. O Larry Crabb lança um livro, aliás, o último livro escrito por Larry Crabb antes de sua morte, foi agora traduzido para nós e publicado, talvez pela Mundo Cristão, Editora Viva, diz assim, Viciados em Si Mesmos. Ótimo livro. A agenda nossa, não somos mais nós. Embora a sociedade, como vimos de manhã, é a sociedade do ganho, do lucro e do poder. Não é a gente. A nossa agenda muda. A compaixão desorganiza. E não tem como ser instrumento de Deus se a gente quiser controlar a nossa agenda e muito mais, se você e eu quisermos controlar a nossa vida. Quer um exemplo? Eu estava em São Paulo desde quinta-feira. E ontem eu fui a uma missão chamada Missão Sal, lá do Paulo Capelletti. Lá em Itaquaquecetuba. É uma região bem pobre, de favelas. Eu estava em São Paulo, estava no centro de São Paulo, e eu falei, vou dar um pulo lá. Nós fomos lá, fui com a minha esposa, que conhece o pessoal lá, fui lá. E eu precisava voltar para Garça, porque eu precisava estar aqui hoje 9h da manhã. E isso era 6h da tarde. Chegamos na missão, sentamos com o pessoal, e de repente veio uma missionária, dizendo assim para mim,
eu posso conversar com você? E eu pensei aqui, puxa vida, daqui de Itaquá até Garça, são 5h30, já são 8h da noite, e amanhã às 9h eu preciso ministrar. Não é a minha agenda. E não somente eu tive a oportunidade de jantar ali com os internos da missão. A Missão Sal atinge aquela região, cuida de crianças carentes, de drogaditos, mas eu parei para ouvir a dor de uma missionária e das suas angústias. E a gente pôde compartilhar. E eu pude falar para ela do quanto Deus está ao lado dela e disposto a curá-la e restaurá-la para que o cumprimento da missão seja feito. A nossa agenda às vezes vai se desorganizar por conta da compaixão. Porque a compaixão é a compreensão do estado de sofrimento ao qual está submetida toda a humanidade. Peça ao Senhor, diga, ore, Senhor, a olhar com os teus olhos. Se você começar a pedir, Senhor, a olhar com os teus olhos, talvez você vai começar a enxergar coisas que antes você não enxergava. E que estão muito perto de você, muito próxima de você. Amém, irmãos? E por fim, o texto diz que Jesus olhou para a necessidade emergencial. Ele acolhe, ele fala do reino e ele cura. Jesus olhou e percebeu que todos estavam doentes. O texto diz que todos foram curados. Todos foram curados. A pergunta é: todas essas pessoas estavam cheias de fé assim? Ou foi Jesus que estava cheio de compaixão? Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. A igreja, ela precisa se ver como uma agente da cura nesta sociedade dos que sofrem. Você vai dizer, mas Marlon, como que eu posso ser um agente de cura? Eu talvez não tenha base, eu não tenha artifícios, eu não tenho instrumentos para isso. Eu digo, você tem. Perdoar com o teu perdão. É amar com o teu amor. É cuidar com o teu cuidado. O Ansel Grum, que escreve O Cuidado de Si, o Cuidado dos Outros, esse livro, ele diz o seguinte, que quando a gente cuida da gente, fora do olhar do egoísmo, a gente cuida da gente porque nós estamos olhando para o outro. Por que eu preciso estar bem? Eu preciso estar bem para você. Eu preciso estar curado por você. Eu preciso estar ressignificado por você. Essa é a compreensão que nós como igreja precisamos ter, porque existem necessidades emergentes, e as necessidades emergentes diz respeito a um povo, a um grupo, a uma multidão de gente que está adoecida, e essa multidão, ela está entrando cada vez mais, e ela está cada vez mais presente dentro da gente, porque a sociedade cria isso. Ele interfere, ele cura. E isso vem através dos dons que Deus derramou e está derramando sobre a igreja. Amém, queridos? Emergência. E dentro desse ponto eu ainda digo, o texto vai nos dizer que Jesus acolhe, que Jesus cura. Jesus coloca os discípulos para eles resolverem o problema dessa multidão, dizendo, vocês vão atrás, somos nós os agentes. Os discípulos estão entendendo, são vocês, nós somos os agentes. E Ele vai fazer através da gente. Amém, irmãos? A olhar com os teus olhos. Ensina-me a amar o meu irmão.
Nós cantamos isso. A menos que o teu canto seja uma verborragia, que você está falando da boca para fora, a menos que seja isso, nós precisamos entender que nós estamos cantando com a consciência e como princípio do reino. Por quê? E termino. Porque nós somos a resposta do clamor dos que sofrem. Jesus e os discípulos se tornaram respostas do clamor dos que sofrem. Nós precisamos entender isso. Eu quero que a igreja se sinta inquietada hoje. Porque nós não podemos, em face desse evangelho, viver alurdidos, acomodados, porque essa igreja canta: dá-me um coração igual ao teu. E o Senhor está ouvindo isso. Dá-me um coração igual ao teu. O coração de Cristo é o coração da compaixão, que entende o sofrimento, que acolhe quem sofre, que rompe com a agenda e que é uma resposta para o clamor de quem está enfermo. E pensando que vivemos uma sociedade onde todos somos enfermiços. Que Deus te use. Não se diminua no sentido de achar que não há capacidade. Deus deseja te usar. Abra-se a ser compassivo diante da sociedade. Senhor, é nessa batalha, é nesse flanco que a gente se ajoelha, para num primeiro momento dizer a Ti, Jesus, tem misericórdia da gente. Nem nossas mãos, nem nossos corações são capazes de se alinharem a tudo que o Senhor quer. Mas se tem um coração e uma mão que deseja fazer tudo que o Senhor quer, essa mão e esse coração está aqui. São mãos e corações. Mãos e corações que se alinham à Tua vontade, Jesus. Cuida dessa igreja, cuida da gente, e que em nenhum momento a gente se perca numa sociedade que está cada vez mais ensinando o anticristo, o ser anticristo, do não sofrimento, da não marca, da não luta, da não missão, do não propósito. Por favor, Jesus, faça da Tua igreja uma igreja cada vez mais Tua, que essa igreja seja cristocêntrica. Dá a nós o coração igual ao Teu, que nós sejamos movidos de entranhas a olhar pessoas, a enxergar vidas. Tire de nós o julgamento, tire de nós o apontamento, tire de nós isso, por favor, tire de nós isso, por favor, Jesus. Faça a gente descer aos lugares da dor, da lágrima, do choro, do desespero. Faz a gente descer lá, nos rincões da existência em que as pessoas estão tendo.
faça a gente dialogar com a lágrima. Faça essa igreja sentir isso. Faça essa igreja amar. Faça essa igreja perdoar. Porque eu tenho certeza que esse é o desejo que o Senhor tem para a tua igreja. Uma igreja que ame, que perdoe. Uma igreja que acolha, que seja instrumento de cura, de libertação, de restauração, de ressignificação aos que sofrem. E Pai, comece aqui hoje. A palavra do Senhor diz que o Senhor anda no meio da igreja. Traga arrependimento, traga santidade, traga cura no nosso meio, para que possamos ter o coração igual ao teu, olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Nos ensina que saiamos daqui provocados para uma nova consciência em Ti, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos entrar esse cântico. Cante pela fé, em nome do Senhor Jesus. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Bombril, né? Mas é bom, isso é bom. Servir a Deus, né, irmãos? É isso aí. Só Deus pode mover o teu coração, amém? Esteja disponível para essa mudança. A primeira agenda a ser mudada, transtornada, atacada, recalculada, refeita, é o seu coração. Deus tem que ver chance de mudança dentro de você. Tem uns que facilitam, tem outros que resistem. Muda de postura, muda, esteja disponível, se olhar, se ouvir, se disser hoje, ó, Deus, eu quero ouvir a tua voz, Deus, eu quero te servir essa semana, pode ter certeza, Deus vai dar trabalho para você. Ou a gente dá trabalho para Deus. Então, compaixão, com patos, né? Com o sofrimento do outro. Tem que ter percepção, tem que ter sentimento de Deus também. Tem muita gente passando fome aí fora. Tem ministérios dessa igreja que servem pessoas com fome, mas que estão preocupadas também para alimentar espiritualmente, alimentar emocionalmente também. Nós queremos ser uma igreja que se movimenta, não uma igreja estagnada, engessada, cauterizada. Irmãos, Deus, o Senhor está ouvindo aqui. Movimenta o teu corpo. E o cabeça do corpo, quem é o cabeça do corpo? Se Jesus Cristo resolver movimentar o corpo dele, você pode ter certeza, se você faz parte do corpo dele, você vai ter que acompanhar a cabeça. Porque não existe corpo sem cabeça como mula sem cabeça. Você não vê um corpo sozinho sem cabeça andando por aí. Uma mão sozinha, vou dar uma voltinha ali e fica aí. Não, a gente precisa se movimentar junto também. Primeiro, ouça quem está do teu lado. Veja quem está do teu lado. Reconcilia, tenha perdão, resolve isso. É isso, meus irmãos. Vá com essa batata quente na sua mão. Você pode ir só com a batata quente, ou com várias batatas quentes, ou você pode fazer um purê. Essa é a intensidade do envolvimento. Você pode estar com uma batata, fazer dela batata frita, picando toda. Você pode pegar outras batatas e resolver, como nós ouvimos, né? Uma batata sozinha, junto com outras, está unida. Mas a unidade significa, sabe o quê? Purê, filha. É uma batata com outra se envolvendo. Quem gosta de purê aqui? Gente, é de Deus. É de Deus. Deus, o Senhor está vendo, né? Igreja purê independente. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus, amém? Leve essa mensagem que foi pregada hoje no seu coração. Pai bendito, recebe a glória deste culto. Toda a honra e toda a glória seja devolvida para Ti em nome do Senhor Jesus. As orações, os cânticos, a ministração da Tua palavra, todo o movimento, Pai, da liturgia, do trabalho do Teu povo nessa manhã, seja devolvido para Ti em nome do Senhor Jesus. As crianças, os adolescentes, todos que se movimentaram neste local por causa do Senhor, seja adorado, glorificado nessa cidade, nesta igreja em nome de Jesus. Sim, o culto é Teu, o corpo é Teu, o movimento é Teu, a direção é do Senhor. Então Deus leve a glória para o Senhor. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.